O livro de Jonas, a subversiva história sobre um profeta rebelde que odeia Deus por amar seus inimigos. Jonas é único entre os profetas do Antigo Testamento, porque normalmente esses livros são coleções de palavras de Deus ditas através dos profetas. Mas esse livro não foca nas suas palavras. Na verdade, ele é uma história sobre o profeta, e um profeta bem malvado e antipático. Jonas aparece apenas mais uma vez no Antigo Testamento, durante o reinado de Jeroboão II, um dos piores reis de Israel. E Jonas profetizou em seu favor, prometendo que ele venceria uma batalha e reconquistaria todo o território na fronteira norte de Israel. Agora, é importante saber que o profeta Amós também confrontou Jeroboão, e através dele, Deus reverteu a profecia de Jonas, prometendo que Jeroboão iria perder esses mesmos territórios por ser tão terrível. Então, antes mesmo da história de Jonas começar, nós já suspeitamos do seu caráter. O livro de Jonas tem uma linda estrutura, com vários pares literários e simetria. Os capítulos 1 e 3 contam a história dos encontros de Jonas com personagens não israelitas. Primeiro com alguns marinheiros e então com seus odiados inimigos, os ninivitas. E cada uma dessas partes oferece um contraste cômico entre o egoísmo de Jonas e a humilhação e arrependimento dos pagãos. Os capítulos 2 e 4 contêm orações de Jonas. Uma é mais ou menos um arrependimento, e a outra é uma oração onde Jonas critica Deus por ser legal demais. E essa estrutura cuidadosa do livro combina com um tipo de narração bem característico. A história é cheia de personagens estereotipados, que ironicamente fazem exatamente o oposto do que você pensa que eles fariam. Você tem um profeta, o homem de Deus que se rebela e odeia o seu próprio Deus. Você tem os marinheiros, que supostamente seriam imorais, mas na verdade eles têm corações quebrantados e se voltam a Deus com humildade. Você tem o rei do império mais poderoso e assassino do planeta, e ele se humilha perante Deus por causa de um sermão de 5 palavras de Jonas, e até os rebanhos do rei se arrependem. Esse tipo de história se encaixa no que hoje chamamos de sátira, história sobre figuras bem conhecidas que são colocadas em circunstâncias extremas, e elas usam ironia e humor para criticar a estupidez e suas falhas de caráter. Vamos analisar a história e ver como todas as peças se encaixam. A história começa quando Deus chama Jonas e lhe dá a missão de pregar contra a maldade e a injustiça de Nínive, capital do Império da Síria, o pior inimigo de Israel. Mas, ao invés de ir a leste, para Nínive, Jonas vai para a direção oposta e encontra um navio que vai para Tarsis, a cidade mais a oeste que ele poderia ir. E a grande questão aqui é, por quê? Por que Jonas foge? Ele está com medo? Ele não gosta de ninivitas? E nós não temos essa resposta ainda. O fato é, o homem de Deus tenta fugir de Deus. Ele entra em um navio cheio de marinheiros pagãos, vai para o porão do navio e pega no sono. Então Deus envia uma grande tempestade para acordar o seu profeta. Ironicamente, os marinheiros que estão no navio estão bem acordados para tudo o que está acontecendo. Eles conseguem discernir que tem uma força divina trabalhando aqui. Eles jogam os dados, descobrem que Jonas é o culpado e pedem que ele se explique. E Jonas dispara um monte de enrolações religiosas. Ele diz, pois é, eu sou hebreu, eu adoro a Deus, quem fez o mar e a terra. Que piada! Deus fez o mar e a terra seca, certo? E Jonas é burro o suficiente para fugir desse Deus entrando em um barco? E quando os marinheiros perguntam a Jonas o que eles deveriam fazer, ele diz, me matem, me joguem para fora do barco. Isso pode parecer nobre a princípio, até que você percebe que essa pode ter sido a sua atitude mais egoísta até aqui. Quer dizer, que solução seria melhor do que essa para evitar ir até Nínive? Jonas coloca o seu sangue nas mãos desses marinheiros inocentes, tentando forçá-los a matá-lo. Eles ficam relutantes, é claro, e se arrependem a Deus até mesmo quando o jogam para fora. A tempestade se acalma. Eles temem ao Deus de Israel e, diferente de Jonas, realmente o adoram. Mas Deus frustra os planos de Jonas de escapar de Nínive. Enquanto ele está afundando, Deus providencia um refúgio aquático bem estranho para ele, o estômago de um grande peixe. E é claro que, sob circunstâncias normais, isso seria a morte certa. Mas nessa história, tudo está de cabeça para baixo. E então a morte submarina de Jonas se torna sua passagem de volta à vida. Apertado ali no estômago desse monstro, Jonas profere uma oração onde ele, tecnicamente, nunca diz que está arrependido, mas agradece a Deus por não ter o abandonado e promete que vai obedecê-lo a partir desse ponto, não importa o que aconteça.
E a resposta de Deus é bem cômica. O peixe vomita Jonas de volta para a terra seca. Então, mais uma vez, Deus chama Jonas e lhe dá a missão de ir pregar em Nínive, e Jonas concorda. A história nos conta que Nínive era uma cidade enorme e que você levaria 3 dias para atravessá-la. Jonas entra na cidade por 1 dia e essa é a sua mensagem. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. São 5 palavras em hebraico. Seu sermão é bem curto e também bem esquisito. Quer dizer, veja o que está faltando aqui. Ele não menciona o que os ninivitas têm feito de errado, ou o que eles deveriam fazer em resposta. Não há menção nenhuma de quem vai derrubá-los e, principalmente, não há qualquer menção a Deus. O que isso significa? Jonas está propositalmente omitindo informações? É como se ele estivesse tentando sabotar a sua própria mensagem ou se assegurar da destruição dos ninivitas. Simplesmente não há qualquer esforço da parte de Jonas. Seja lá quais forem seus motivos, seu plano não funciona. Não muito tempo depois que ele profere esse sermão de 5 palavras, o rei de Nínive e toda a cidade, inclusive seus rebanhos, se arrependem profundamente. Pela segunda vez, os pagãos malvados se mostram mais sensíveis que o próprio profeta de Deus. Então Deus perdoa os ninivitas e não traz destruição para a cidade. E agora aqui está a parte mais brilhante da história. A última palavra do pequeno sermão de Jonas, destruído, também pode significar inverter ou mudar de posição. E ela pode se referir a uma cidade sendo destruída, como Sodoma e Gomorra, mas também pode ser usada para algo que é invertido, transformado no seu oposto. Portanto, comicamente, as palavras de Jonas se tornaram realidade, mas não da forma que ele pretendia. Nínive foi transformada. Os inimigos de Jonas se arrependeram e encontraram a misericórdia de Deus. O último capítulo revela todas as peças que faltam. Jonas está realmente furioso, e ele profere sua segunda oração. Primeiro ele conta a Deus por que fugiu no capítulo 1. E não era porque ele estava com medo, era porque ele sabia como Deus era misericordioso. E isso é incrível. Jonas pega a descrição que o próprio Deus faz de si mesmo em Êxodo e a joga na cara dele como se fosse um insulto. Ele diz que sabia que Deus era compassivo e ia achar um jeito de perdoar esses ninivitas horríveis. É possível ouvir o desprezo na voz de Jonas. Ele então interrompe a conversa e ora para que Deus o mate ali mesmo. Ele prefere morrer do que viver com um Deus que perdoa seus inimigos. Felizmente para Jonas, Deus não concorda com isso e simplesmente pede para ele se a sua raiva tem alguma razão. Jonas ignora a pergunta, vai para fora da cidade, acampa próximo de uma colina e espera para ver o que pode acontecer. Sabe, os ninivitas podem se arrepender de ter se arrependido e ser destruídos de uma vez por todas. O que acontece a seguir é bem esquisito. Deus providencia uma planta para proteger Jonas do sol, o que o deixa bem feliz. Mas depois Deus manda uma pequena lagarta comer a planta e Jonas perde a sua sombra. E ali, no calor do sol, Jonas pede novamente a Deus que o mate. Deus mais uma vez pede a Jonas se há alguma razão para sua raiva, e Jonas grita de volta: "Sim, eu tenho, apenas me mate." E essas são as últimas palavras de Jonas no livro. As últimas palavras de Deus, por outro lado, são o que conclui o livro. Ele diz que todo esse incidente da planta foi uma tentativa de atingir o coração de Jonas. Jonas ficou super preocupado e sensível por causa dessa planta, que ele só aproveitou por 1 dia. Então Deus pergunta a Jonas: "Sabe, homens não são bem mais preciosos do que plantas?" Quer dizer, você não acha bom que Deus tenha o mesmo tipo de emoção e preocupação pela cidade de Nínive? Ela está cheia de milhares de pessoas que perderam seu caminho, e cheia de rebanhos. E é assim que o livro termina, com Deus pedindo a Jonas permissão para mostrar a misericórdia aos seus inimigos. E qual é a resposta de Jonas? A história não diz, porque esse não é o ponto. O ponto é que o livro está tentando mexer com você. E essa pergunta de Deus, na verdade, está endereçada a você, o leitor. Você está tranquilo com o fato de que Deus ama os seus inimigos? Esse livro segura um espelho na direção da pessoa que o lê. E nós vemos amplificadas em Jonas as piores partes do nosso caráter. O fato de Deus amar os inimigos de Jonas deveria gerar humildade e gratidão. E isso nos faz perceber que Jonas, na verdade, somos nós mesmos. Essa história estranha, no fim, se torna uma mensagem de boas novas, sobre como a misericórdia de Deus é tão grande que deve nos desafiar profundamente. E esse é o livro de Jonas.